Do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo as suas asas brancas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Ainda que todos nós saibamos que ainda não estamos numa condição de perfeição, ainda assim, tornamo-nos fiscais da vida alheia, procurando, de alguma forma, em múltiplas situações, que o outro se comporte sempre de forma correta, sempre da maneira certa. Seja isto o que for. Mas, da nossa parte, há realmente uma exigência, muitas vezes uma cobrança, relativamente à conduta do outro, seja numa forma do ponto de vista do comportamento, seja a nível das palavras, mas nós estamos ali, assim, entre aspas, em cima, procurando que o outro seja perfeito. E nós fazemos isto porque fazemos isto também connosco. E ao fazermos isto no sentido de exigir de nós mesmos que não erremos, que não falhemos, que não tenhamos fracassos nem sucessos, que consigamos dar uma resposta sempre correta, à altura ou proporcional àquilo que a situação nos traga. Então, esse grau de autoexigência que a nossa ilusão, ou seja, o nosso orgulho, exige de nós, é aquilo que nós vamos projetar no outro. Porque nós só vemos fora o que temos cá dentro. Então nós só vemos defeitos lá fora e queremos que tudo seja certinho, porque nós também nos auto-observamos defeituosos. E enquanto esta nossa forma de pensar e de olhar para nós estiver presente, não há como nós não termos este olhar de censura, este olhar de cobrança, de exigência, etc., sobre o outro. Mas quando Jesus esteve entre nós, ele procurou sensibilizar-nos a respeito da necessidade de nós sermos mais brandos, de nós, inclusive, usarmos da misericórdia, que é uma filha do amor, para com as faltas, as falhas ou os erros dos outros. E como ele disse, para amar o próximo como a nós mesmos, então começa logo em nós próprios a necessidade de haver uma indulgência e de um acolhimento relativamente àquilo que nós vamos fazendo no dia a dia e que quando não sai perfeito, não sai de acordo com as expectativas, nós possamos aceitar isso a si mesmo, sem maiores exigências, sem maiores cobranças. E isto é fundamental para quê? Para que a relação connosco, que é sempre a primeira relação que nós temos, possa ser uma relação mais amorosa, uma relação onde nós passamos a olhar para nós, mas de uma forma consciente, ainda que progressivamente, que estamos a aprender a amar. Nós estamos a aprender. Que nós ainda não estamos numa condição de perfeição. Antes, estamos a aperfeiçoar-nos. E se Jesus, na condição de um ser angélico, puro, perfeito,
não fez qualquer tipo de cobrança. Pelo contrário, ele até pegou assim, puxando mais pela nossa autoestima até. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então o Mestre procurou olhar para nós dentro do potencial de que nós somos portadores. Não tanto na condição em que nós estamos, mas na condição para a qual nós caminhamos. Porque na condição de filhos de Deus, nós somos perfeitos internamente, do ponto de vista potencial. Porque Deus, sendo o máximo da perfeição, só pode criar perfeição. Nós estamos temporariamente imperfeitos na medida em que estamos a procurar colocar em ato, na nossa relação diária, aquilo que já existe potencialmente. É como uma semente. Nós somos aquela semente de mostarda que Jesus falava, que, lançada à terra, sendo a semente mais pequena que existe, vai gerar uma árvore enorme, frondosa. É isso que existe em nós. É algo que nos é invisível, à semelhança da árvore que está invisível na semente. A gente não vê a árvore numa semente, mas lançando à terra e dando-lhe todas as condições necessárias, a árvore vai se apresentar ao fim de uns anos. Algo semelhante é connosco assim. Então, esta semente que nós somos, lançados aqui à terra, estamos a fazer aprendizagens nas interações que temos uns com os outros, de modo a podermos nos educar através do autoconhecimento e agirmos cada vez mais de forma amorosa. Nós somos obra divina e na condição de obra divina não há defeitos, não há nada dentro de nós que esteja estragado, avariado ou algo semelhante. O que existe é precisamente um estado de maior inconsciência que é responsável pelas nossas ações e palavras e pensamentos que vamos tendo e que já vamos identificando que precisamos educar. Que não é por aí. Porque o conhecimento que vamos adquirindo, que a própria doutrina espírita nos dá, por exemplo, é um conhecimento que mostra-nos um caminho de uma forma mais clara, mais definida, para que nós consigamos desenvolver esforços, colocar energia numa única direção. Já sabermos por onde realmente caminhar. Mas o caminho faz-se caminhando como nós sabemos. E por isso estamos todos nós incursos numa lei de progresso, na qual pede que cada qual desenvolva esse trabalho interior junto daqueles com quem convive. Então a nossa relação com o outro é fundamental a partir do momento que o outro serve, é como se Deus colocasse o outro na nossa vida para que nós possamos ver como é que nós estamos. Então, através das nossas reações, é possível nós irmos tendo notícias, informação sobre o nosso mundo interior. Para que, a partir daí, nós estejamos mais atentos e trabalhemos, aos poucos, a nossa mudança para melhor. Isso é fundamental. Então, quando nós nos colocamos perante o outro, criticando, censurando, procurando apontar-lhe determinados defeitos e ter uma relação com ele onde isso para nós é motivo, muitas vezes, de conflito,
motivo até de agressividade, chegando mesmo à violência em alguns casos. Então Jesus pede que pensemos um pouquinho mais, analisemos um bocadinho mais a situação de que ninguém está na condição de mestre. Nós estamos na condição de aprendizes na escola da vida. E precisamos aceitar cada vez mais isto dentro de nós, de forma a que nos permitamos, no momento em que estamos a fazer aprendizagens, que os tais erros, ou as tais falhas ou faltas, fazem parte do processo. Mas olharmos para isto não de uma forma negativa, mas antes como sendo experiências que estamos a ter e através delas a vida vai-nos respondendo, vai-nos dizendo se o caminho é por aqui ou se tínhamos que o corrigir. Mas, acima de tudo, podermos incluir o outro e olhar para o outro mais com os olhos do Mestre. Equivale a dizer com um olhar misericordioso, onde particularmente a indulgência, a tolerância possam estar presentes para poder dar novas oportunidades ao outro à semelhança do que Deus faz com todos nós. As oportunidades e até recursos e condições que Deus vai nos dando, existência após existência, para que consigamos realizar em cada uma delas uma melhoria, uma renovação, aproximando-nos progressivamente da nossa essência, saindo da nossa ilusão, onde essa ilusão coloca-nos sempre aquela mesma perfeição, é a ilusão que fala dentro de nós no sentido de que nós não podemos falhar, não podemos errar, e quando isto, em alguns, está de uma forma mais acentuada, a pessoa paralisa, não atua, não há, portanto, iniciativa. E por vezes, seja a nível das relações, seja a nível do trabalho, seja a nível académico, o que for, a pessoa estagna, para, precisamente porque o medo de errar, de falhar, de ter um insucesso, um fracasso, é tão grande que a pessoa prefere não dar o passo. E como diz um psicólogo americano, ou nós aprendemos a errar, ou nós erramos a aprendizagem. Porque não há aprendizagem sem erro. Não é em tudo. Há muitas coisas que nós vamos diretos lá. Mas na generalidade não há como aprender sem errar. Naquilo que nós falamos de erro e que faz parte do nosso processo natural a nível de conquista, seja dos valores intelectuais, seja a nível do aprimoramento moral, ou seja, do coração. Então, quando nós ficamos internamente contra nós próprios, é aí que nós vamos encontrar o verdadeiro conflito. Porque quando nós estamos contra nós mesmos, quem é que nos pode ajudar? Quando a gente se coloca contra alguém, esse alguém pode ter a ajuda, e normalmente tem, de outro alguém. Agora, quando as coisas acontecem silenciosamente dentro de nós próprios, quem realmente nos pode ajudar? Porque ficamos, em algumas situações, num olhar tão depreciativo sobre nós próprios, que, inclusive, esse olhar leva-nos a questionar quando alguém lá fora diz que gosta de nós,
quando vê em nós determinadas conquistas e nós desconfiamos, porque o nosso olhar está viciado. E está viciado na negatividade, está viciado na insuficiência, está viciado na depreciação, na desvalorização. E quando o outro vê coisas que nós não vemos, dentro desse olhar, nós ficamos desconfiados. Não, só está a dizer aquilo para me agradar. Só me está a dizer aquilo para eu poder me sentir melhor. Ou então, eventualmente, está com algum interesse em alguma coisa e por isso está-me a dizer o que me está a dizer. Ou seja, a pessoa vai encontrar justificações dentro dela mesma face àquilo que está a vir lá de fora. Porque como ela não acredita em si mesma, também não acredita naquilo que os outros lhe dizem. Claro que no meio disto tudo está muito presente a nossa autoestima, não é? Esse julgamento que fazemos de nós mesmos. E é precisamente a partir daí que as coisas, em muitos aspectos da nossa vida, acabam por se projetar. Ora, então Jesus faz-nos este convite no sentido de nós podermos ver-nos como filhos de Deus, obra divina. E obra divina não tem defeitos, não tem falhas. Todo o ser humano é divino tal como é. E todo o ser humano é importante para Deus. O importante mesmo é nós começarmos a acreditar nisto. É indispensável que treinemos fazendo afirmações positivas sobre nós próprios, para podermos assimilar e para podermos fixar precisamente um olhar mais positivo sobre nós próprios. Senão, o que vai continuar a acontecer é aquilo que Jesus fala também em relação a este assunto, noutra passagem que nós conhecemos também e que está muito presente nas nossas aqui exposições, que é o argueiro no olho do próximo e a trave que enseguece a nossa vista. Quando Jesus diz, porque vedes um argueiro no olho do próximo, quando há uma trave que enseguece a vossa vista? Porque é que nós estamos a ver, portanto, o erro, ou aquilo que a gente chama de mal no outro, de defeito, e não conseguimos olhar para nós próprios? É claro que noutras alturas nós conseguimos ver que isso também cá está, pelo menos para muitos. Alguns estão de tal maneira numa autoavaliação, assim, tão por cima, que o orgulho os coloca numa cegueira íntima, não lhes permitindo ver com olhos de ver a condição ainda que se encontram. E colocam-se como se fossem superiores aos outros. E é claro que esta necessidade inconsciente de se colocar acima do outro traduz psicologicamente um sentimento de inferioridade que não é reconhecido, que não está provavelmente identificado, mas é o que está lá dentro. Então, quando nós procuramos exigir de nós aquilo que ainda não estamos em condições de dar, nós não estamos a ser justos connosco mesmos. Porque é como se nós já tivéssemos que saber tudo e agir em tudo corretamente. 100%. Não é possível. Não é possível. Ainda. Um dia chegaremos lá. Então nada como nós tornarmos-nos aos poucos, mas ficarmos com isto em nós de sermos o amor das nossas vidas. Porque nós vamos estar connosco para sempre, aqui dentro.
Então o que importa mesmo é cuidar de nós neste sentido não egoísta, mas no sentido de dar a nós mesmos aquilo que nós esperamos, muitas vezes, que os outros nos deem. As nossas carências resultam, em muitos aspectos, da falta que nós temos para connosco próprios. Ou seja, a falta de auto-amor. Então nós buscamos lá fora aquilo que não temos cá dentro. Como nós não nos damos colo, como nós não nos acolhemos, não usamos de compaixão para connosco, etc., nós buscamos isso lá fora. E depois os nossos mecanismos inconscientes são muito curiosos. E nós só os assinalamos aqui para ajudar precisamente a que, pelo menos alguns que não têm tanto conhecimento nesta área, fiquem mais atentos para poderem verificar se isto acontece de vez em quando. É o nós querermos que os outros, por exemplo, nos tratem bem, que os outros possam nos considerar, possam nos amar, possam nos dar atenção. E a pessoa só tem que pensar, quando interiormente isso não é recebido lá de fora e a pessoa se sente carente, então a pessoa só tem que olhar para dentro de si e perguntar, será que eu me considero? Será que eu me dou atenção? Será que eu me amo? Porque as nossas queixas são confissões. Quando a gente se queixa, a gente está a falar de nós. E como isto são mecanismos inconscientes, precisamos ir sinalizando-os para que fiquem, assim, aqui um pouco na nossa consciência, para começar a ter aqui uma atenção diferente para com aquilo que vai acontecendo dentro de nós. Então o que a vida pede realmente, acima de tudo, é visão. Mas uma visão interna, aquela através da qual enxergamos sempre a vida. Não são dos olhos físicos, é a visão da alma. É essa que nós precisamos. E quando nós começamos a ver-nos mais com olhos de ver, ou seja, quando nós começamos a ser um pouco mais realistas, então aí é possível nós identificarmos certas coisas em nós que culpabilizamos ou que exigimos e criticamos nos outros. Aos poucos, o autoconhecimento, a autoobservação e a observação do que se passa à nossa volta vai nos ajudando no processo do autoconhecimento. E através desse autoconhecimento vai emergindo aos poucos humildade. Porque a gente só se critica e critica os outros devido à presença do orgulho, da vaidade, que são ilusões perigosas que ainda estão muito presentes em nós de uma forma geral. Varia é o grau de intensidade, mas elas estão presentes em nós. E está tudo bem assim, porque dentro da nossa idade espiritual, nós chegamos até aqui. Se não fazemos ainda melhor é porque ainda não sabemos. Não somos ainda capazes. Mas para haver mudança para melhor, é indispensável primeiro tomar conhecimento de identificar as coisas. Porque enquanto nós não tomarmos consciência da sua existência, a gente não vai esforçar-se para mudar absolutamente nada. Se alguém me diz que eu sou orgulhoso, mas eu não tenho esse olhar sobre mim, eu não vou fazer qualquer tipo de esforço no que diz respeito a poder trabalhar o meu orgulho. Eu não o identifico em mim, é como se não existisse. Então, primeiro nós precisamos identificar. E depois dessa identificação, procurarmos
não ficar escandalizados ou horrorizados, como às vezes acontece, conosco. Já ouvi alguns espíritas dizerem-me que coisa feia eu sentir inveja de outra pessoa. Eu sou espírita, sou cristão ou cristã e, no entanto, dei por mim a ter inveja de outra pessoa. Coisa tão feia, coisa horrorosa. Então, o nosso processo de autodescoberta não é para ficarmos horrorizados, ficarmos assim, espantados conosco pela negativa. Porque isso tudo sempre cá esteve. Nós só estamos a descobrir. E isso não faz com que nós sejamos menos daquilo que nós somos. Torna-nos mais conscientes para podermos melhorar a condição em que nós estamos. Então procuremos, isto é um treino, não é uma coisa que se faça de um momento para o outro, de jeito nenhum, é um treino. Temos que ir aos treinos. Da mesma maneira que muitos levamos o corpo ao ginásio, a gente tem que levar a cabeça também ao ginásio. Temos que treinar. Para que passemos a olhar para estes nossos lados, que também se chama, às vezes na psicologia, os nossos lados sombrios, e aceitá-los. Sabem porquê? Porque são esses lados sombrios, esses lados que alguns chamam de feios, de horrorosos, que nos trouxeram até aqui. Tudo o que existe em nós, tudo, cumpre uma função. E a finalidade é sempre para nos melhorar. Então eles fazem um contraste. E foram eles que nos trouxeram até aqui. Nós estamos na condição em que nós estamos, vamos assim dizer, graças também a esse lado sombrio. Então aqui dentro não é para nós colocarmos nada de parte, é para acolher e educar. É isso que é preciso. E educar tem na base, na sua origem, o amor. Então educar-nos é termos um olhar amoroso, embora firme e determinado, no processo da nossa renovação. Mas aceitar tudo aquilo que existe em nós, tal como está. Porque só é possível haver transformação após aceitação. Enquanto eu não aceitar algo, não tenho poder para mudar. Primeiro eu preciso aceitar. Depois vem a transformação. E esta aceitação de nós mesmos é fundamental para que nós passemos a aceitar o outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Nomeadamente na relação de casal. Isto está muito presente, mesmo na relação de pais e filhos, mas a de casal. A felicidade no casal, na relação do casal, está precisamente em não querer mudar o outro, aceitá-lo como ele é. Não foi assim que nós nos encantámos, não foi assim que a gente se sentiu atraído para o outro, pelas características dele assim, dele, aqui o outro, pode ser ele ou ela. Mas um pouco lá mais à frente, nós já estamos a querer lapidar as arestas do outro. Já estamos a querer mudar o outro, transformá-lo à nossa imagem e semelhança. Como se nós fôssemos alguém já com um estatuto moral tão desenvolvido que o outro pudesse olhar sempre para nós e ver-nos como um referencial. À semelhança que a gente vê em Jesus. Não.
Nós estamos todos a aprender. E principalmente na relação de casal é uma maravilha. Porque a gente vive mais intensamente com alguém e esse alguém vai nos ajudar, mesmo inconscientemente, a percebermos melhor e a descobrirmos coisas em nós que até aquela data nós desconhecíamos. Então nós estamos a fazer um favor inconscientemente, mas estamos a fazer um favor um ao outro. Estamos-nos a ajudar a descobrir. E tudo aquilo que nós descobrirmos não tem nada de horroroso, não tem nada de feio. Essa é a nossa ilusão, é a nossa cabeça. Já sabem muitos, é louca. Que vai ver defeito e vai ver algo feio quando a única coisa que existe é algo que pede da nossa parte acolhimento e educação para haver a transformação. Será que a gente moraliza as nossas dores físicas? Será que a gente diz assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça, que coisa tão feia, é horroroso estar com uma dor de cabeça? A gente não diz isso. Mas se eu sinto inveja, se eu tenho ciúme, raiva, muitos dizem, que coisa tão feia. E quando nós dizemos isto, nós não nos apercebemos, como é óbvio, porque isto é inconsciente, que nós estamos a rejeitar-nos. A gente está a criar aqui uma rejeição a nós próprios. E isto fragiliza-nos muito do ponto de vista psicológico. Porque nós estamos a atacar as estruturas que nos mantêm literalmente assim, vivos. Então porquê é que a gente vai moralizar as emoções? Porquê é que eu sentir raiva há de ser feio? Porquê é que eu sentir inveja há de ser feio? As emoções, tais como as dores físicas, servem para sinalizar algo aqui dentro, para nos chamar a atenção, para nós fazermos alguma coisa se for necessário. Mas porquê classificar? Porquê rotular isso? Estou a sentir raiva, estou a sentir raiva. Estou com inveja, estou com inveja. Olha, não sabia que tinha inveja. Apareceu-me alguém na vida que despertou isso em mim. Ou seja, estava cá dentro, só que ainda não tinha havido nenhuma circunstância para emergir. Surgiu uma circunstância e veio ao de cima. Ótimo. Assim eu já sei que está cá e vou procurar trabalhar. Porque a partir da inveja, e é uma coisa muito comum, a inveja é falta de auto-apoio. A partir do momento que nós nos auto-apoiemos, por exemplo, eu começo a trabalhar mais, eu me esforço mais e vou chegar ao mesmo nível que o outro está, se é em determinada condição. É uma questão de trabalho, de esforço, de dedicação. Então eu preciso me apoiar mais, dar-me força. E para isso preciso ter um olhar de que eu estou a aprender. Eu estou a aprender. Sou um aprendiz na escola da vida. E estamos aqui precisamente para fazermos esses trabalhos connosco. Então, quanto mais nós realizarmos tudo isto, mais nós usaremos de misericórdia para com o outro. Porque quanto mais nós tivermos conhecimento sobre o nosso mundo interno, mais nós iremos perceber o quê? Olha, aquela pessoa tem um comportamento de egoísmo. Mas eu também, noutras situações, também me comporto de forma egoísta. Aquela pessoa tem uma vaidade onde surge, chama a atenção para ela. Mas será que eu não uso também de vaidade noutras situações diferentes?
A questão é o nós colocarmos-nos a procurar encontrar aquilo que identificamos nos outros em nós próprios. Porque se a gente só vê lá fora o que temos cá dentro, a gente só reconhece aquilo que conhece. Conhecer aqui neste sentido de tem cá dentro. Agora, a manifestação é que pode ser completamente diferente. Nós costumamos dar aqui um exemplo e voltamos a dá-lo porque é muito evidente, pelo menos dentro da nossa interpretação, e que ajuda a esclarecer muito isto. Quando uma pessoa se coloca, como há pouco dizíamos, num comportamento como se fosse superior aos outros, ela está num comportamento de orgulho. Ok? Um comportamento de orgulho. Há uma vaidade ali presente e quer se evidenciar e julga-se acima dos outros. Mas a pessoa que se coloca numa posição em que olha aos outros de baixo para cima, numa maior timidez e não abre a boca em muitas situações para não dar um fora e não ficar mal visto, está a ter um comportamento de orgulho e de vaidade semelhante ao primeiro. Só que o primeiro exterioriza e o outro interioriza. Mas o que está na base do comportamento de um e do outro é a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso é que é importante este autoconhecimento para nós podermos ir nos identificando com aquilo que está lá fora, que mexe connosco, e irmos corrigindo em nós próprios. Então isto possibilitará uma relação cada vez mais próxima, mais inclusiva, mais compassiva, mais empática com o nosso semelhante, que no fundo tudo isto é o quê? É o chamado bem, é portanto a presença do amor. O que é o mal? É a ausência disto. Quando não existe empatia humana, quando não há gentileza, quando não há compaixão, é o mal, que é a ausência do bem. Então o mestre da escola da vida faz-nos este desafio no sentido de olharmos para nós mesmos. E através desse olhar interno, nós conseguirmos identificarmos em nós aquilo que necessita ser trabalhado, educado, transformado, para que melhor possamos nos relacionar com os outros, aceitando-os, à medida que nós próprios nos vamos aceitando como estamos, procurando melhorar-nos sempre, mas aceitando-nos. Não é o Espírito Emmanuel que tem uma frase que repetimos aqui: aceitemo-nos tais quais somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Não sou eu que afirmo, é o benfeitor espiritual. Então aceitemo-nos. Ele, inclusive, tem outra frase que diz: nós possamos ser como é que ele diz? Bom, falta-nos aqui uma parte, vamos deixar isto para a próxima, que seria digamos, uma repetição, embora por outras palavras, relativamente a este assunto. Mas só esta frase é suficiente para nos mostrar que o amor de Deus não se abala em absolutamente nada naquilo que nós façamos ou deixemos de fazer. Não é por nos comportarmos de uma maneira, digamos, menos correta, que Deus vai nos amar menos. Isso não existe. Alguns de nós talvez tenhamos ouvido isso na nossa infância. Talvez os nossos pais, educadores
ou professores possam nos ter transmitido algo desse género. Mas isso não existe. Isso é uma ilusão, é filha da ignorância. O que existe é um amor permanente de Deus, fazendo nós o que fizermos. Deus está sempre conosco, sempre, e dando-nos novas oportunidades num amor que não cessa em relação à sua criação. Então, que a bênção amorosa de Jesus possa continuar a inspirar-nos, a iluminar-nos, para que consigamos ter aqui uma maneira de pensar e de sentir sobre nós que seja mais ajustada a esse amor fraterno que Ele nos trouxe e que Ele exerceu na relação conosco, falando-nos de um Pai amoroso, infinitamente justo e infinitamente bom. Acreditemos nisto cada vez mais, para que olhemos para nós como obra divina e possamos nos ver em aperfeiçoamento constante, porque dentro de nós já está cá tudo. É só preciso descobrir, retirar o que cobre, que é a nossa ignorância, a nossa ilusão, para que aquilo que está cá possa realmente se manifestar. Ou seja, a alma, qual brilhante, virá fatalmente à luz. Muita paz.